diretamente. Obrigado por esta segunda sessão e por estarem de volta. Boa noite a todos, obrigado Francisco, obrigado a todos aqueles que regressaram a esta segunda sessão. Eu vou já começar para não... e então ontem ficámos aqui, eu vou minimizar aqui okay. Espero que estejam a ver bem. Pronto, ontem tínhamos falado de Gilson, Etienne Gilson, da sua posição, e hoje vamos falar de outro autor, talvez já tenham ouvido falar, pouco conhecido, mais conhecido talvez em ambientes católicos, Maurice Blondel, que também entrou naquele diálogo dos anos 30, naquela controvérsia, naquele debate sobre a possibilidade e a legitimidade de uma filosofia cristã, não é? E respondeu diretamente ao texto de Émile Brillet, que negava essa possibilidade, e também discordou da posição de Etienne Gilson, e o Etienne Gilson da sua, não é? Pronto. Este autor, portanto, não vai partir da história, como Etienne Gilson, e vai procurar mostrar o seu entendimento do que é filosofia e de cristianismo e como elas estão intrinsecamente ligadas. Tem uma tese muito radical, o que é paradoxal, porque depois acaba por ser mais aberto, entre aspas, que uma abordagem tomista ou uma abordagem como aquela do Etienne Gilson, mas a sua tese de fundo é muito radical, é que basicamente a filosofia cristã não só é possível, como toda a filosofia é por natureza e deve ser por natureza cristã. Lembramos-nos naquela pequena introdução de ontem que fizemos, que havia uma certa perspectiva em Santo Agostinho que dizia que tinha esta tese, não é? A partir da ideia de uma fidelidade à verdade, e vinha também de alguns padres anteriores a Agostinho, como São Justino, em que Sócrates, fiel à verdade, teria sido cristão. Portanto, esta ideia que a filosofia não só pode ser cristã, como deve e é por natureza cristã. E neste caso, diferente da tese de Etienne Gilson, da posição de Etienne Gilson, a filosofia cristã não seria um ramo, ou uma corrente, ou várias correntes, ou um aglomerado de escolas filosóficas em todas no meio da filosofia, mas seria a própria filosofia cristã. Isso é um bocado paradoxal, vamos também percebendo à medida que vamos desenvolvendo esta perspectiva deste autor, paradoxal porque por um lado parece uma tese muito radical e muito extremista, e é, de facto, mas por outro lado também acaba por permitir ver em filosofias que passam as fronteiras, digamos assim, da Igreja e da revelação, quase como um momento ou possibilidades de uma certa filosofia cristã, ou pelo menos implicitamente cristã, não é? Agora nós vamos ter autores, já mais teólogos, no século XX, que marcam também o Concílio Vaticano II, que vão falar, por exemplo, como um Karl Rahner, que vão falar como um cristianismo anónimo, como certas noções que não tenho a certeza que são diretamente inspiradas em Blondel, mas há qualquer coisa aqui em Blondel que vai nesse sentido. Não é? A partir desta tese que parece muito radical, mas depois paradoxalmente acaba por ser aberta. Também é a maneira como eu leio esta posição, não é? Depois, para ele, portanto, a ideia é que uma filosofia completa, autêntica, tem que ser cristã. Essa é a ideia. Assim, ele é muito conhecido por esta primeira obra, a Ação, que é a sua tese de doutoramento, de 1893. Um bocadinho mais tarde, ele tem também uma trilogia mais tarde, no século XX já, mas eu escolhi pôr esta carta sobre as exigências do pensamento contemporâneo em matéria de apologética, um nome, e do método da filosofia, é um nome comprido, mas será importante porque ele vai falar da apologética, como se recordam, é aquela ideia de defender a fé
digamos assim, os conteúdos da fé cristã, dos ataques que lhe são feitos ou das pessoas que ainda duvidam ou que não têm, e ele procura uma apologética, ainda fala nesta linguagem, depois esta linguagem hoje em dia já não se utiliza muito, ou mesmo de todo, mas ele, ainda falando nesta linguagem, procurava afastar-se da apologética da sua época, dizendo que era preciso uma apologética segundo um método que ele chamava método da imanência, que era partir de baixo, partir da vida concreta, da experiência concreta das pessoas, da imanência, lá está, e não começar de conteúdos da revelação, de noções já que vêm de uma fé explicitamente proclamada. Pronto. Ele fala de filosofia cristã, também fala de filosofia católica, explicitamente católica. Não esquecer que aqui que o termo católico, em grego, significa universal. Portanto, podemos perceber aquele paradoxo da sua tese radical, que acaba por ser muito aberta. Ele vai insistir muito neste termo, filosofia católica, que para ele não consiste em mostrar uma conveniência filosófica do catolicismo, ou do cristianismo, se quiserem, mas pronto. Não se trata apenas de mostrar que os conteúdos da revelação, do magistério, da fé, são racionalmente admissíveis. Um bocadinho como o Gilson dizia quando falava do concordismo. Não se trata apenas disso. Neste ponto ele está de acordo com o Gilson. Essa filosofia católica, portanto, universal, consiste numa descrição, se quiserem, fenomenológica no sentido de eu descrevo aquilo que aparece, de um movimento que todas as criaturas, incluindo eu próprio, têm no seu dinamismo natural, se quiserem, e procurar perceber em que medida é que esse movimento está orientado para um Deus e em que medida, depois, mais tarde, os conteúdos da revelação podem se conectar, digamos assim, ou podem responder a certos desejos que estão na imanência, sem terem pensado nesses conteúdos da revelação, como, por exemplo, a ressurreição, por exemplo, ou a encarnação, por exemplo. E então, um conceito importante, ele apesar de ser um autor que já no final do século XIX, em princípios do século XX, ele de vez em quando insiste em pôr assim uns termos em latim ainda, no seu tempo. Já estamos naquela altura em que uma tese de doutoramento seria feita também em latim, a primeira tese que ele fez sobre Leibniz, escrevendo em latim. E então ele fala de um desejo natural, por um lado, e ineficaz. Ineficaz no sentido que não se consegue consumar plenamente na contingência do mundo e na contingência desta vida. E este desejo está presente nesse movimento daquilo que ele chama a ação, mas nós podemos chamar a nossa vida, a vida que nos habita ou a vida que nós somos. E esta noção de desejo natural e ineficaz é muito importante, não é? Nesta ótica. E então, a ideia é que é impossível fazer uma verdadeira filosofia se uma abertura natural, falta ali uma letra, sem uma abertura natural à esfera religiosa. Portanto, sem uma abertura à esfera religiosa e à hipótese de Deus e da sua revelação, não existe uma verdadeira filosofia. Porquê? Precisamente porque há um desejo que habita o ser humano e que se destina a essa abertura. Comprova, mostra, essa abertura aparece no próprio dinamismo da ação, no próprio dinamismo da vida. Eu já vou tentar explicar um pouquinho melhor em que é que consiste exatamente esse dinamismo. Mas depois, a partir daí, o cristianismo vai aparecer como um prolongamento natural da filosofia. E por isso é que toda a filosofia é cristã, porque se orienta para aí. A relação entre a filosofia e o cristianismo, portanto, não é de simples de concordância, e a filosofia cristã não se reduz a uma simples apologética, isto é, a desconstruir racionalmente os argumentos contra as posições cristãs e a mostrar a razoabilidade dos conteúdos da fé. Não.
Mais do que isso, essa filosofia cristã consiste em mostrar como é que a vida imanente naturalmente exige essas soluções apresentadas pela revelação. Pronto. Aqui depois vai haver também um grande debate com os teólogos e também com Gilson e com Maritain e outros autores que estão neste debate da filosofia cristã, que vão discordar muito de Blondel, em que, porque não querem uma enorme continuidade. Acham que é importante também haver uma certa descontinuidade entre natureza e graça, se quiserem, para falar assim, ou entre natural e sobrenatural. E aqui dá a ideia que o sobrenatural é quase que um resultado dessa exigência natural. E eles consideram que isso põe em causa mesmo o conceito de revelação, que vem de cima, que vem do exterior, que vem de uma alteridade completamente outra. Mas pronto. Mas a ideia de Blondel é tentar mostrar isso. Que, no fundo, a filosofia é incompleta por natureza, no sentido em que a filosofia descreve esse desejo que é sempre incompleto no mundo. E, portanto, a filosofia que está na imanência é sempre incompleta e aberta a essa possibilidade da revelação. E, portanto, não existe filosofia separada, que é uma noção que Blondel utiliza, filosofia separada, pela primeira vez para designar o tal Brillet. Ele vai insistir muito para designar a posição do Brillet, que seria uma filosofia separada e fechada também, fechada da hipótese de Deus, da hipótese de uma revelação, e ele considera que esse fechar-se à hipótese da revelação não é uma atitude filosófica, mas é uma atitude dogmática. Cai-se num dogmatismo, não é? Portanto, ele inverte um bocadinho a tese de Brillet contra o próprio Brillet. Outra ideia importante, e aqui mais em diálogo com os teólogos do seu tempo, ele procura que a relação da revelação para com a filosofia, ou para com a natureza, ou para com a nossa vida, não seja extrínseca. Ele inventou este termo, que muitos teólogos do século XX, depois dele, vão usar, extrinsecismo, creio que é assim que diremos em português, extrinsecismo, que seria de impor desde fora a fé e os conteúdos da revelação na nossa vida e na nossa inteligibilidade. Não, os conteúdos da revelação e da fé têm que fazer sentido a partir daquilo que eu estou a experienciar, a partir daquilo que são os meus desejos mais fundos. Portanto, é importante esta noção. Não é? No fundo, ele procura mostrar como é que na imanência a filosofia descobre um certo vazio. Um vazio que habita a natureza humana, que a caracteriza, e é um vazio que o mundo não pode preencher. Não é? E depois, num passo seguinte, mostrar como é que a revelação cristã responde a esse vazio e direciona a vida humana à possibilidade de o preencher. Mesmo que não se preencha totalmente na imanência, direcionamos, é uma opção, ele vai insistir, é uma opção, há uma alternativa, direcionar a vida a essa possibilidade, ou então achar que a vida não tem sentido e, portanto, não a temos que direcionar em relação a essa possibilidade. Mas a filosofia deve pôr a possibilidade da existência de Deus e da existência de uma revelação que vem de Deus. Não é? E se ela está aí, deve procurar avaliar, na sua perspectiva, se responde ou não a esse desejo que habita a natureza humana. Portanto, esta ideia de partir da vida concreta, começar de baixo, que é uma expressão que vai surgir muito também nos teólogos do século XX, depois dele, não é? Uma teologia a partir de baixo, não é? Rahner também vai falar disso, não é? Da cristologia a partir de baixo, a partir da experiência do homem, a partir do ser humano aberto a essa possibilidade de Deus. Antes de começar logo por afirmar Deus racionalmente, de uma maneira abstrata, fora da vida, para ele a questão dos conteúdos da revelação, eles têm que ser mais vivíveis que inteligíveis de um ponto de vista meramente abstrato e conceptual. Tem que ser mais vivível. Então, partir de baixo, começar de baixo da experiência. E depois mostrar que, para que a vida não seja absurda, o desejo de infinito deve poder realizar-se. Não é? Interessante, existe um artigo
de um senhor que ainda está vivo, talvez falemos dele amanhã, que se chama Marion, sobre Blondel, e ele diz que o Blondel tenha feito isso intencionalmente ou não, ou sem intenção de o fazer, ele respondeu a Nietzsche, ou toda a sua filosofia da ação é uma resposta a Nietzsche, no sentido em que para Nietzsche o sentido da vida, se existe, é também a consumação do desejo imanente na linguagem de Blondel, do desejo que nos habita, um sujeito criador capaz de se libertar de conceitos, de estruturas, de sistemas que o aprisionam, dizendo que ele tem que adaptar a sua vida a esses conceitos e assim não realizar e não consumar o seu desejo. Mas Blondel procura responder no sentido em que o sentido da vida também se acontece pela consumação do desejo. Só que esse desejo ele procura mostrar e descrever como ele nunca se completa plenamente na contingência, na finitude do mundo. E, portanto, para que seja possível que esse sentido se realize, terá que ser pela hipótese de Deus, pela opção de Deus e pela revelação, não é? Também há aqui muito em Blondel a questão da aposta nesta orientação, da aposta no sentido de Pascal, não é? Que é o célebre argumento da aposta, não é? Blondel, Gabriel Marcel também vão apropriar-se dessa ideia da aposta e reformulando-a um pouco, não é? Mas há uma alternativa que se impõe e eu sou obrigado a escolher, e para escolher para sentido escolho por Deus, não é? Opto por Deus. Portanto, este é o tal método da imanência, onde ele falava naquela carta das exigências do pensamento contemporâneo da sua época, não é? Para a apologética cristã. Então, como é que ele procura mostrar isso? Ao descrever esse dinamismo da ação, esse desejo que nos habita, ele começa por reparar que quando eu tenho um desejo para alcançar, o desejo direciona-se a algum objeto, ok? Normalmente um objeto finito. Eu quero, imaginem, vamos ser simples, não é? Eu quero comer uma maçã, ou eu quero casar-me e ter filhos, constituir uma família, ou eu quero, algo que eu sinto desejo de realizar, e o desejo está naturalmente orienta-me, a minha vida, a minha existência, para uma ação, ou para um objeto, ou as duas coisas, e há uma consciência explícita dessa orientação. Só que ele vai descrevendo esse dinamismo das várias ações, umas menos profundas que outras, e vai procurando mostrar que, depois de eu alcançar aquilo para o qual o meu desejo estava dirigido, o desejo não desaparece totalmente. Digamos assim, na afetividade que me caracteriza, eu continuo a sentir mais desejos. E, portanto, existe, para além daquilo que ele chama vontade querida, pronto, em francês, se não vale a pena estar a dizer os termos em francês, mas pronto, vontade querida, existe uma vontade querente, são termos que ele inventa, e a vontade querente é a condição, possibilidade da vontade querida, no sentido em que é fonte de todo o desejo, e não tenho consciência dessa vontade querente, não a controlo, não consigo prever, ela está sempre presente e quase que ela caracteriza a minha existência, o meu existir, não é? Aparece como se fosse independente do sujeito. E depois, muito importante, ela nunca se satisfaz totalmente no mundo contingente e finito, não é? E, portanto, ele procura dizer que há um desejo imanente de infinito. A partir daqui, por exemplo, aquela célebre expressão de um teólogo importante no século XX, Henri de Lubac, de o desejo natural do sobrenatural. Vem diretamente aqui de Blondel, não é? O desejo natural do sobrenatural, o desejo de infinito. Há aqui um desejo de infinito que eu não consigo satisfazer completamente por mais coisas que consiga realizar, por mais desejos
por mais vontades queridas que eu consiga consumar, por mais desejos que eu consiga consumar no mundo, o desejo não desaparece. Pronto. E então, o meu desejo anima-me a minha vida, a minha ação. Há um desejo imanente que me habita, é parecido a Nietzsche, se quiserem, neste ponto, neste aspecto. Na contingência do mundo não o consigo satisfazer, e, portanto, há aqui a presença, a descrição natural, filosófica, de um desejo de infinito. Descrição filosófica de um desejo de infinito. E, portanto, há aqui uma abertura da ação, daquilo que ele chama a ação, que é este dinamismo da vida humana, ou do ser humano, se quiserem, a Deus. Há essa abertura a Deus, há a hipótese de Deus, há a possibilidade de Deus e há a possibilidade de uma revelação. Não é? Portanto, a partir daí, ver em que medida a questão de um Deus que se faz homem, que se encarna no meu corpo, num corpo como o meu, e a questão da ressurreição também, se não respondem a este desejo. Se não respondem a este desejo, e se eu não posso pautar a minha existência segundo essa revelação para orientar o meu desejo no sentido da possibilidade da sua consumação plena, será, em termos clássicos, a visão beatífica de Deus, não é? Pronto. Agora, o importante aqui é, ele não diz, isto não é uma demonstração como as vias de São Tomás, ou uma demonstração como o argumento de Santo Anselmo, que Deus existe, uma demonstração que é feita no plano conceptual, especulativo, abstrato. Isto é uma justificação para pautar a minha existência, conferindo-lhe mais sentido. E, portanto, eu tenho duas hipóteses para ele: ou esse desejo não é realizado nunca, nem aqui, nem depois da morte, e, portanto, ele não tem sentido, ele é absurdo, e a minha vida também é absurda, porque é caracterizada por esse desejo, e não tem sentido, ou então eu procuro realizá-lo, e então aposto nessa possibilidade, nessa hipótese de Deus, e vejo se a revelação responde a esse desejo de plenitude, né? Que é sempre a encarnação e a ressurreição, algumas coisas importantes. Agora, esse paradoxo que eu referi logo ao início, na tese do Blondel, é que, por um lado, parece ser uma tese muito radical, quando ele discorda de Gilson, que há a possibilidade de uma filosofia cristã como um ramo na história da filosofia, que permitiu uma grande fecundidade filosófica, o exercício da razão a partir dos conteúdos dados pela revelação cristã. É mais do que isso, toda a filosofia teria que ser cristã por natureza, não é? Parece uma tese muito radical, muito extremista, muito fundamentalista, se quiserem, mas, por outro lado, essa tese mesmo abre a filosofia a todas as formas de pensamento e experiência humana, e tem consequências, ou pode ter consequências. Não digo que o Blondel tenha pensado em todas as consequências da sua tese, mas pode ter consequências de uma grande abertura e da tradição cristã, e de uma grande abertura até de diálogo com outras tradições que estão para além das fronteiras da revelação e das igrejas explicitamente cristãs, não é? Porque esse desejo que caracteriza o homem, todas as mesmo outras experiências religiosas podem procurar dar esse sentido e dar sentido a esse desejo, não é? O próprio Blondel tem um grande diálogo com o budismo, não é? Em que ele diz que a solução do budismo é apagar o desejo, enquanto a do cristianismo, a relação cristã, procura consumá-lo, levá-lo à plenitude, não apagá-lo. Mas, só para resumir, antes de passarmos ao nosso segundo autor de hoje, a diferença em relação ao autor que vimos ontem, Etienne Gilson, é que o Etienne Gilson considerava a possibilidade de uma filosofia cristã que começava a pensar a partir da cosmovisão cristã. Era uma reflexão filosófica que estabelecia uma harmonia entre a razão, a vida concreta das pessoas,
o culto, a prática religiosa, a moral e os conteúdos da revelação, que também eram tidos como uma das fontes dessa filosofia. Aqui o Blondel, a diferença é que ele considera que não podemos pôr os conteúdos da revelação logo desde o princípio. Temos que começar pela experiência humana, se quiserem, sem uma cosmovisão pré-determinada e depois uma experiência concreta que poderá levar a essa abertura ao conteúdo da revelação, que poderá conferir mais sentido à existência concreta da pessoa. Não é? Isto também vai ser importante para Gabriel Marcel, como vamos ver já de seguida. E depois é mostrar a incompletude dessa ordem natural. Não é? O Gilson vai defender um tomismo, que é o fruto, diz ele, no livro Deus e a Filosofia, diz que o tomismo é este fruto de 13 séculos de história da filosofia medieval, que é um ápice de uma grande síntese, que consegue também sintetizar o que vinha antes do cristianismo. Nós estamos inseridos nesta história e depois devíamos escolher um pouco essa tradição que permite-nos uma maior harmonia entre a razão e a nossa vida concreta de fé. Pronto. No fundo é isso. Enquanto que para o Blondel seria seguir mais um dinamismo da vida onde eu existo e procurar realizar o mais plenamente possível esse dinamismo, conferir-lhe mais sentido. Pronto. Se calhar fazemos as perguntas no final, não é? Eu vou continuar então para outro autor, Gabriel Marcel, que eu chamo-lhe aqui existencialista. Ele ficaria bastante zangado comigo, porque ele não gostava que o classificassem dessa forma, de existencialista. Não, ele considerava que a sua filosofia era uma forma de metafísica, no fundo, talvez mais fenomenólogo também, uma fenomenologia existencial, que é um termo também que existe. Mas pronto, muitas vezes ele aparece, se forem uma história da filosofia, será muitas vezes classificado como um existencialista cristão, este autor, o que tem algum sentido. Aqui duas formas, esta do homo viator, peregrino, o homem peregrino, o ser e ter, que se tornou também um clichê, esta diferença de ser e ter. Nesta altura, muitos autores falavam disso, e pronto. Mas vamos já ver. Este autor é uma pessoa também curiosa, ele converteu-se em 29, já um pouco em adulto, e num contexto onde predominava aquela... Estamos a entrar nos anos 30, não é? Estão a ver? Predominava em França aquela ideia da filosofia cristã, que vinha também, que era também promovida pelo Papa Leão XIII, ou tinha sido, de uma filosofia cristã tomista, com a qual ele não se identificava, o Gabriel Marcel, e então ele converte-se à fé nesse momento. Não é? Tem algumas influências de Kierkegaard e Pascal, talvez mais Pascal diretamente, demais de Pascal. Pronto, às vezes é também considerado um fenomenólogo existencial e também muitas vezes se fala, ele próprio fala disso, de um socratismo, um neossocratismo, no sentido de pôr questões e avançar. Ele fazia um seminário, quando dava um seminário onde participou, por exemplo, Paul Ricoeur, para quem já ouviu falar, nesse seminário em que havia duas regras. A primeira era não se citavam autores e a segunda era começava sempre a argumentar a partir de uma experiência que se tinha tido. Foi um seminário que ele criou, que tinha essas duas regras, ele lançava uma questão e depois eles debatiam a partir dessas duas regras que ele estabelecia. Então, tem muita ideia de que na filosofia, mais do que conclusões, importa sobretudo um processo, um caminho. E daí também esta ideia de um neossocratismo, não é? Um caminho de reflexão, de diálogo, de experiência.
de integração, de gerir a própria experiência que se teve. E a filosofia, em relação a uma filosofia abstrata, teórica, de conceitos e de raciocínios puramente lógicos, ele reage contra isso. Trata-se, normalmente havia uma abstração conceptual que fragmenta os vários aspectos da realidade e depois dizer o que é a verdade à qual uma pessoa humana concreta se deve adaptar. Para ele, a filosofia dele deveria fazer o caminho inverso, partir da pessoa singular concreta. O eu que vai filosofar a partir daquilo que ele tem como experiência. Nesse sentido, é parecido a Blondel, Ele também está no contexto de uma emergência do marxismo e ele procura também responder a essa praxis marxista, que para ele também tinha muito de metafísica tradicional, muito de sistema abstrato que se impõe aos indivíduos. A verdadeira praxis seria a singularidade da pessoa concreta. Também contra um certo cienticismo ou cientismo do mundo funcionalizado, sem vida, que fragmenta o existir e que nós podemos compreender totalmente, prever totalmente, através da tecnologia, etc. E não tem vida, não tem sabor. Ele vai também responder àquela questão da filosofia cristã e ele vai procurar integrar alguns aspectos, tanto de Gilson como de Blondel. E vai matizar um bocadinho a posição de Blondel. Matiza bastante a posição de Blondel. Portanto, enquanto que ele considera que a revelação oferece, de facto, matéria a ser pensada e vivida e a ser experienciada, a revelação, e isso pode ser objeto de uma filosofia, e também gosta muito da ideia de Gilson da unidade da pessoa humana, que ela não se pode fragmentar filósofo quando está a filosofar e não cristão, e depois cristão quando está a rezar ou a praticar o seu culto, quando não está a filosofar. Não. A pessoa tem uma unidade e filosofa a partir de toda a sua experiência, que engloba também a dimensão religiosa, seja ela cristã ou de outra religião, ou ateia ou agnóstica. Em relação a Blondel, ele vai gostar desta ideia da natureza, do natural aberto, da abertura natural ao sobrenatural, desta ideia muito blondeliana que não existe uma natureza pura, cujos fins e cujas causas finais estejam na própria natureza, fechada em si própria na sua imanência. Uma natureza que se complete na natureza. Isso não existe. A própria natureza já é fruto da graça, mas isso não é um dado da revelação, é algo que se pode verificar na descrição fenomenológica, com esse desejo que nunca se acaba na natureza, na mera ordem natural. Depois, enquanto uma disciplina que estuda o ser, a metafísica não pode abstrair-se da existência concreta do sujeito. Isto é muito importante. Enquanto que ele considerava que normalmente na metafísica tradicional existia uma separação entre o sujeito e o objeto, o sujeito pensa num objeto, o sujeito procura compreender a realidade de um objeto, a sua forma, a sua essência, e o próprio sujeito acaba por ser definido como a possibilidade de conhecer um objeto exterior a si. Um sujeito que acaba por ser definido a partir daquilo que ele próprio não é. Para Gabriel Marcel, não é o sujeito que está ligado a um objeto e ao ser de fora, mas está interiormente ligado ao ser. O ser revela-se na própria experiência, na própria subjetividade do sujeito. E aqui é parecido a Blondel. Não sei se foi claro,
mas é parecido a Blondel, não é? A dimensão afetiva é muito importante aqui. O ser manifesta-se nessa existência concreta do sujeito que integra o mundo e as relações da sua situação concreta, não é? Portanto, enquanto que o ser é interior, o ter, digamos assim, seria apropriar-se de objetos exteriores a mim que eu não sou. Essa relação de exterioridade com o objeto, enquanto o ser é uma experiência, uma vivência interior subjetiva, não é? E então ele procura compreender que o ser, a metafísica, deve partir de um ser encarnado, desta noção de ser encarnado. Logo aqui já podemos ver alguma relação, pelo menos lexical, com o cristianismo. Mas pronto, o ser encarnado, que é um ser que é corpo, não é, tem corpo, porque o corpo não é só exterior, que é corpo subjetivo, no sentido de afeto, e esse afeto tem uma necessidade ontológica de se relacionar com outros, de ser amado, de ter uma intencionalidade para outros e também quer que outros tenham essa intencionalidade para si. Portanto, a categoria da relação é muito importante para Gabriel Marcel e ele não gosta daquelas metafísicas que dizem que a relação é acidental, é um acidente, que existem substâncias e depois a relação não muda ontologicamente das substâncias. Não, a relação para ele faz parte, ele não lhe chama substância, mas do ser encarnado. Portanto, a ideia é que nesta metafísica, ou ontologia, se quiserem, o mundo, o ser transcende tudo, o próprio mundo onde eu estou e onde eu tenho relações e onde eu vivo. E, sobretudo, a reflexão filosófica não é apenas um pensamento abstrato, mas é uma experiência que engloba também esse pensamento, mas não se reduz a ele. Portanto, a reflexão deve partir dessa experiência carnal, se quiserem, do corpo. Importante em Gabriel Marcel esta distinção entre problema e mistério. Enquanto que o problema procura uma resposta objetiva e racional e final, um sujeito não se religa ao objeto em questão, não está religado ao objeto em questão. As ciências exatas, se quiserem, lidam com esses problemas, a tecnologia resolve também problemas. O mistério é um pouco diferente. O mistério é onde a minha existência se situa e que está aberta a uma transcendência. Esta abertura também da qual Blondel fala e que ele procura descrever a partir do desejo imanente. E, portanto, esta noção de mistério, ele vai insistir que o mistério, para ele, não é uma verdade revelada pela religião, ou um sacramento, se quiserem, não é isso que ele está a falar. O mistério é uma questão na qual o próprio sujeito se insere, eu próprio sou essa questão. E a resposta a esta questão nunca se dá de forma definitiva, o tal neossocratismo. O que interessa mais é o processo, o caminho, e não logo estabelecer o resultado a priori de uma forma cabal antes de começar esse caminho. Não é só um exercício da razão natural, mas é uma experiência de vida que tem uma opção e várias opções que vão moldando aquele meu ser. Ele reage contra esses processos de coletivização marxista que estavam vigentes à época, talvez hoje também estejam, mas pronto, mas isso é outra questão. Também contra o positivismo, que procura reduzir a racionalidade e a própria prática filosófica, o próprio filosofar, a um âmbito estrito, de uma razão estrita, e que só atribui a racionalidade àquilo que é empiricamente verificado. E, portanto, esta abertura ao mistério, tudo isso, num paradigma positivista, não tem sentido e não é filosófico. Mas ele reage contra isso. O homem e a sua história reduzem-se a processos determinísticos, ele reage a isso, nós não somos só meras
moléculas por uma razão muito simples, porque não temos a experiência do ser. É tão simples quanto isso. E não podemos compreender as coisas só através de uma pura razão. Nós somos afeto, nós somos corpo subjetivo, não é? Não é o corpo no sentido de algo exterior a mim. E, portanto, esta questão metafísica fundamental, quem sou eu, responde-se através dessa ideia de que eu não sou um corpo objetivo, eu sou um ser encarnado e situado no mundo. Uma pessoa com afeto e dirigido para as relações interpessoais. Ele procura mostrar, um pouco também, talvez, de uma maneira parecida com Blondel, como existe em mim, na experiência que eu tenho, angústia, desejo, empatia por outras pessoas, e nesse sentido há uma exigência de ser. Este ser encarnado também exige ser e exige relação, e nessa exigência de ser e nessa exigência de relação, Deus e a relação a Deus, a orientação da vida a Deus e a opção por Ele, por Deus, coloca-se naturalmente, se quiserem, coloca-se filosoficamente. Este Deus não é um objeto cuja existência eu afirmo como uma conclusão resultória de um problema. Ele insiste nesta questão, porquê? Porque na história da filosofia existiram muitos argumentos que tentam provar a existência de Deus e também os seus atributos de uma forma estritamente racional, e para ele isso é a criação de um ídolo e é a resolução de um problema. E Deus situa-se muito mais na abertura ao mistério que eu próprio sou. E, portanto, a fé é existencial, a fé não é um conteúdo abstrato ao qual eu tenho que assentir racionalmente, mas é algo para ser experimentado, para ser vivido, integrando-se nesse mistério no qual eu me insiro e existo. Pronto. Ele insiste, não se trata de crer que Deus existe, como as vias de São Tomás ou o argumento ontológico poderiam dizer, não é? Crer que Deus existe, mas de crer em Deus, nesta relação pessoal. Apesar disso, ele não nega completamente essas vias racionais, no sentido em que elas não são definitivas, mas podem se integrar nessa opção de vida por Deus, podem se integrar. E aí, só aí é que poderão fazer sentido e ajudar e a preparar a pessoa a tomar essa opção, ou ir tomando essa opção. Lá está o tal caminho. O que é Deus? Deus é uma alteridade absoluta, um tu absoluto, e a filosofia pode ajudar a tornar inteligível um modo de vida em que o sujeito procura direcionar-se à relação desse tu absoluto. Precisamente porque sente em si uma exigência de ser e uma necessidade de relação em que eu tenho desejo de uma orientação em relação a um outro, ou uma alteridade, a amar um outro, se quiserem, mas também o inverso, ser amado. Ou talvez começando pelo inverso. Tal como existem diversos modos de vida orientados para uma relação com Deus, também pode existir, na opinião de Gabriel Marcel, uma pluralidade de diferentes filosofias cristãs, de diferentes caminhos para Deus. Não é? E é aqui que ele desenvolve um bocadinho, aprofunda um bocadinho a tese do Blondel. Isso é que também acho que é importante dar estes dois autores em seguida. Para ele, o cristianismo é um paradoxo, não é? Também há muitos autores que o dizem, não vale a pena estarmos agora a citar todos, na medida em que propõe realidades, tais como a encarnação ou a ressurreição, cujo significado transcende absolutamente o âmbito puramente natural e contingente. Ok? E enquanto descrição de modos de vida, a filosofia pode ser cristã, descrevendo esse modo de vida
cristão e essa vivência do mistério, a vivência cristã do mistério que o ser humano é, que o ser encarnado é. Ele tem uma interpretação também, uma apropriação, se quiserem, dessa aposta de Pascal, que é o que é comum nos autores franceses desta época. O Pascal vai ter esta habilidade de atrair tanto cristãos quanto os ateus, quanto os agnósticos. Exerce um certo fascínio, um amor-ódio de toda a gente em relação a ele, mas ele procura mostrar, portanto, o argumento de Pascal, começando pelo argumento de Pascal muito brevemente, para quem ainda não ouviu falar, é que a nossa vida é no fundo como um jogo e podemos apostar que Deus existe, e no fundo também na vida eterna, e se fizermos isso podemos ganhar, ter um ganho infinito, no caso de ganharmos a aposta, ou não perdemos grande coisa, ou mesmo nada, no caso de perdermos a aposta, ou podemos apostar então que Deus não existe, e aí arriscamos-nos a perder o ganho infinito, que seria possível apostando de outra forma, e se ganharmos essa aposta também não ganhamos nada, ou muito pouco. E, portanto, a aposta seria certa, devíamos apostar que Deus existe, e esta aposta não é só uma aposta de lotaria, mas é performar toda a minha vida por Deus, não é? Neste modo de existência de Deus. A forma como Gabriel Marcel, não vou agora dizer os argumentos que existem contra este argumento da aposta de Pascal, que é um argumento que podemos considerar frágil. Em todo o caso, tem esta ideia do ganho infinito, para ele, está ligado com uma condição muito de fragilidade e de precária, de precariedade que caracteriza essa condição humana. Isto também está ligado com o sentimento da angústia, que também nos caracteriza, não é só o desejo, mas o desejo está ligado a essa angústia, e depois um desejo de se ultrapassar a si mesmo, de sair dessa condição que caracteriza a nossa existência, não é? E, portanto, a partir dessa condição de fragilidade e do desejo de se ultrapassar a si mesmo, há aqui uma disponibilidade para aceitar e apostar na existência de ser e na relação com o outro. E essa disponibilidade atualiza-se, isto é, passa a existir em termos factuais, na existência concreta, a partir da vontade, de um ato de vontade, de uma opção. Portanto, o que é importante aqui, estou-me a alongar um bocadinho demais, mas o que é importante aqui perceber, vou tentar sintetizar, é que o critério de verdade não é a correspondência do meu intelecto a algo que está fora de mim, a uma essência de um objeto que se manifesta diante de mim, não é essa correspondência, não é algo que eu compreendo somente de um ponto de vista abstrato. O critério de verdade joga-se muito por uma pacificação e pela uma plenitude interior que caracteriza a minha existência. E é a partir desse critério de verdade que Deus, a relação a Deus, e não só a Deus, mas aos outros, a partir da opção por Deus, aos outros e ao mundo e à natureza e a tudo, a relação com tudo o que existe a partir da opção por Deus, esse critério de verdade pode-se colocar, não é? Num dinamismo que nunca elimina totalmente a angústia que caracteriza a nossa vida, mas que a pacifica em certa medida a partir de atos de fidelidade, de amor, de esperança, tudo o que está em que Deus é inteligível nessa abertura ao mistério. Portanto, basicamente é essa a ideia de Gabriel Marcel. Eu vejo que a hora está muito avançada. Eu ainda queria falar um bocadinho do personalismo. Vou só dizer que pronto. Aqui o Gabriel Marcel é citado nesta última encíclica do Papa Francisco, da Fratelli Tutti. Ele cita o Gabriel Marcel e nesta ideia
que o ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. Esta ideia, este critério de verdade, também como realização, como plenitude interior. Não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. Depois cita uma frase do Gabriel Martel: só comunico realmente comigo mesmo na medida em que me comunico com o outro. E também influenciou outros fenomenólogos franceses. Eu queria terminar antes das 10, para também darmos um diálogo, falar muito brevemente deste senhor Emmanuel Mounier e do personalismo, e dizer só o seguinte. Tenho aqui alguns livros dele, o que é o personalismo, a revolução personalista e comunitária, o personalismo, mas ele tem algo do existencialismo, que é a reação contra essas tendências intelectuais e sociopolíticas que naturalizavam o ser humano, que o reduziam a uma matéria, um certo materialismo, cienticismo ou determinismo histórico também, contra o marxismo também, ou uma reação que procura responder ao marxismo. Tem também em comum com o existencialismo essa afirmação do ser humano como uma pessoa orientada para fins supraempíricos, como Deus, como o amor, como a comunhão, mas em oposição ao existencialismo, e por isso é que ele vai rejeitar ser existencialista, ver não acentuar tanto este aspecto da fragilidade e da angústia da experiência humana, que caracteriza a existência humana. Portanto, é mais otimista nesse sentido. Mas tem uma ideia muito de ser humano como um ser de relação, como pessoa, um ser que se dirige para outros, e Deus, o próprio Mounier dizia que o personalismo não tinha que ser cristão, embora o dele fosse, não é? Não teria que ser necessariamente cristão. Portanto, mas, e influenciou também muitos políticos mesmo, cristãos, que estiveram na origem e no desenvolvimento da União Europeia e do federalismo europeu. Se calhar ficava por aqui, apesar de ter sido muito breve aqui neste último autor, mas se calhar ficava por aqui, se o Padre Francisco estiver de acordo, e vocês, ficava por aqui e podíamos conversar um pouco agora, de 15 minutos, talvez 20 minutos, não sei. O que é que acham? Bom, Andrés, enquanto tu tens tempo para respirar um bocadinho, eu assumo este papel habitual de encher um bocadinho de chouriços aqui no meio, enquanto se pensa em perguntas e se vão escrevendo perguntas para ti. Recordo só coisas muito simples, que as sessões do curso serão disponibilizadas na próxima semana, em princípio. Temos que tratar os vídeos, cortar o princípio e o fim para ficar tudo direitinho, mas na próxima semana já disponibilizamos os vídeos, juntamente com os slides que o Padre Andrés tem usado. De resto, vamos tendo informação nova sobre outros cursos e outras atividades da Brutéria no nosso site, bruteria.org, como certamente todos já conhecerão. Tendo em conta que já temos uma primeira pergunta, vou passar ao Andrés já para começar aqui a olhar para o chat e ir responder às perguntas que vão sendo levantadas. Estás com o som desligado, Andrés? A questão está... vou aqui ao chat, ok, peço desculpa. Lá, temos aqui perguntas. Sim. Não sei quem é que fez esta primeira pergunta. Portanto, o Henri Bouillard, já agora, foi um teólogo também jesuíta, companheiro aqui do Francisco Mota e meu. Ele também francês, também teve, pronto, nestes debates,
Eu creio que, deixa-me só ver aqui, ok, a questão do sentido da vida humana. Portanto, para Blondel, eu não disse isso, mas a questão filosófica por excelência é esta aqui, é a questão se a vida humana tem sentido ou não. Esta é a questão filosófica. Recordam-se, por exemplo, de um autor como Camus, que diria que a única questão à qual vale a pena respondermos é saber se devemos suicidar-nos ou não. É outra maneira de responder a esta, de colocar esta questão, não é? É assim que ele começa a ação. A vida humana tem sentido, sim ou não? Só esta pergunta interessa. Para ele, essa resposta vem muito pela realização desse desejo, que nunca se atinge plenamente aqui em baixo, e poderá ser realizado plenamente no final da vida. Só uma coisa importante que eu queria dizer aqui, antes de responder à boa pergunta que foi colocada, vocês sabem que o Blondel nasceu no dia 2 de novembro. Não sei se essa data vos faz recordar alguma coisa, 2 de novembro. Apesar de termos, não sei se toda a gente segue a liturgia romana, que entretanto foi alterada, mas essa data por acaso não foi. O 2 de novembro, qual é que é a data de 2 de novembro? Alguém se lembra? O dia que rezamos pelos mortos. Portanto, pelos, como é que se diz? Os fiéis defuntos. Dia dos fiéis defuntos, certo? Creio que não estou a dizer nada de errado. E o Blondel, nos seus carnet intime, uma espécie de diário, relata um bocadinho a sua experiência de aniversário de ir com a sua família ao cemitério. Pronto, foi algo que sempre o marcou muito, o festejar o seu aniversário e fazer parte desse dia ir ao cemitério. E então a própria questão da mortificação, no sentido de eu abnegar-me um bocadinho das coisas da contingência para poder, como condição de possibilidade, para realizar o meu desejo fora daqui, numa ordem diferente, também está muito presente em Blondel. Ok? Portanto, não é só uma continuidade. Isto para dizer que não é só uma continuidade, não é só uma exigência do desejo imanente, há também a necessidade de uma certa ruptura em Blondel. Isto é importante ser dito porque ele é muito criticado, foi e talvez ainda seja, por teólogos, não é? E também por filósofos, por acentuar muito essa continuidade, como se a graça fosse o resultado da natureza, ou como se a graça fosse uma exigência da natureza. Deus exige a natureza, não é? É uma exigência da natureza, em vez de ser o dinamismo contrário, não é? A natureza como um dom de Deus e o próprio Deus como um dom para a natureza. A questão da gratuidade, alguns teólogos vão dizer que ele põe em causa a gratuidade da graça, a gratuidade da revelação, a gratuidade da manifestação de Deus, da doação de Deus, por ser uma exigência da natureza. A mesma objeção vai-se fazer, e faz, às vezes, a algumas pessoas, não estou a dizer que eu a faça, mas há quem faça, a Rahner, precisamente seguindo a mesma lógica. Pronto. A crítica dos filósofos vai ser muito simples e talvez também legítima, é que basicamente a sua construção de ligar a filosofia como descrição do desejo à revelação é artificial. É artificial. Enfim, é artificial. Não só porque o desejo não tem que ser realizado, ponto. Podemos estar na imanência pura, mas também porque se tiver que ser realizado, não tem que ser necessariamente realizado através desses conteúdos. Pode ser perfeitamente por outros. E, portanto, nesse sentido, o Blondel também poderia, radicalizando um bocadinho as suas teses, permitir essa objeção no sentido de aceitar a hipótese de outras soluções para esse desejo de infinito que nos habita.
Portanto, apesar de tudo, acho muito interessante esta ideia esta ideia de partir da vida, não é? Ok. Obrigado. Não sei se ajudei a quem pôs esta questão difícil, citando o jesuíta, mas agradeço. Estou aqui. Ok. Então, há outra pergunta. Há alguma polémica com o atual Papa Francisco e a filosofia e os filósofos em geral? Enfim, o Papa Francisco, nós vivemos hoje num mundo de polémicas, portanto, estamos sempre em polémicas. Não sei se queria falar provavelmente de polémica, mas em todo o caso, esta situação do Gabriel Marcel, mas não vejo que seja uma coisa exclusiva do Papa Francisco, não é? Também podemos encontrar no próprio Concílio Vaticano II, está marcado por estes autores existencialistas, o personalismo também muito presente na Constituição Dogmática Gaudium et Spes, na dignidade, naquela noção de respeito pela liberdade religiosa, a liberdade de consciência. Tudo isso são afirmações do Concílio, estão muito ligadas a estes autores, não é? Que é engraçado que eram autores que não eram tomistas. Isso é uma coisa engraçada, que depois foram importantes a influenciar muitos teólogos sobre teólogos que estiveram presentes, que foram protagonistas também do Concílio. Acho que isso é interessante, sim. Uma pergunta quanto a Blondel sobre a questão da vontade crente e da vontade querida. Okay. Dentro do querer uma maçã, a vontade querida, há já um desejo infinito ou a vontade crente é uma vontade própria? Ok. Sim, o Blondel responderia que sim, que dentro do querer de uma maçã, dentro de todo o querer, existiria já essa vontade querente, digamos assim, porque todo o desejo, mesmo aquele que é consciente, é movido nessa vida que é desejante. se me faço... E há esse movimento do desejo, não é controlado por mim, não é controlado pelo sujeito. O movimento do sujeito não é fabricado pelo sujeito. Ele, quando se dá consciência de querer uma maçã, já está dentro desse processo, nesse dinamismo da ação, para utilizar a terminologia do Blondel, nesse dinamismo da ação. Não é? Por outras palavras, agora estou a ler aqui ainda a pergunta. Blondel está a dizer que todas as nossas vontades, desejos, apontam para o infinito de Deus, sim, ou que, tal como temos fome, desejo de comida, sede, desejo de bebida, apetite sexual, por exemplo, também temos um desejo de infinito. Ele está a dizer que todos os nossos desejos estão inseridos nesta dinâmica da ação, ok? E todos esses desejos de vontade querida que eu vou-me dando consciência dentro do dinamismo da ação, eu próprio, quando os realizo, se conseguir realizá-los, não é? Quando os realizo, o desejo nunca termina. Esse dinamismo do desejo nunca termina. Não começou numa vontade querida, nem acaba com a realização de uma vontade querida. É um bocadinho essa a ideia, não é? Embora eu não esteja a dizer que nós não devamos realizar esses desejos. Quando eu tenho fome, se calhar é bom que coma, mas alguma coisa. Mas o que ele está a dizer é que quando eu me dou consciência de querer uma maçã, ou de querer seja o que for, quando eu me dou consciência disso, já estou inserido na dinâmica da ação. Já estou inserido numa vida que é desejo, uma vida que tem uma vontade querente. Já estou inserido na vontade querente. E quando realizo ou consumo, consumo não se diz, a consumação, aquela palavra que também é evangélica e que o próprio Nietzsche também vai usar, não é? Consumação, quando eu vou consumar o meu desejo, realizá-lo, se eu conseguir fazer da vontade querida, esse dinamismo não acabou. Esse dinamismo ainda não acabou.
E, portanto, ele procura descrever isso através não só destes desejos que foram aqui enumerados, mas através também de opções de vida e formas de sociedade. Como é que esse desejo vai percorrendo e vai persistindo essa vontade querente, a dinâmica da vida. Agora, ele também diz, nessa questão da morte, que eu referi do 2 de novembro, o dia dos fiéis defuntos, que tanto marcou, ele também diz que a morte é condição de possibilidade da realização total desse desejo. No fundo, da visão beatífica, ou de uma certa plenitude. Não é de sair desta ordem contingente, o sair desta ordem contingente. E, portanto, ele liga isso também, ele tem páginas muito fortes que podem nos escandalizar, até mesmo cristãos podem ser escandalizados por essas páginas, mas podem escandalizar qualquer pessoa. Páginas em que ele fala de uma mortificação. Mortificação, no sentido de uma certa abnegação de certos apetites, precisamente para sair dessa ordem meramente de uma vontade querida, não é? Para tentar entrar mais na vontade, no dinamismo da vontade querente e compreendê-lo melhor. Isso também está ligado, enfim, à noite escura dos místicos, alguns místicos, não é? Em que abdicam, digamos, têm assim uma espécie de ausência de sensação do mundo e das coisas do mundo contingente, digamos assim. Mas pronto. 6. Tenho a expressão que Gabriel Marcelo parece estar muito em linha com a espiritualidade. Sim, eu acho que sim. Eu acho que está muito em linha com... não sei se ele conhecia a espiritualidade iniciana, não sei isso. Às vezes as coisas podem estar em linha sendo autónomas uma da outra, mas em relação à espiritualidade iniciana, não sei se agora estamos se vale a pena falar um bocadinho disso, Francisco, mas se é muito exclusivista, mas não. Eu acho que aqui aquela noção que Santo Inácio tem das moções internas, não é? Acho que ele diz mesmo internas, creio eu. Que é pelas emoções internas, que é uma experiência afetiva, também daquilo que eu sinto interiormente, é por aí que ele compreende a linguagem de Deus. Deus fala através dessas emoções internas. E, portanto, se quiserem, uma manifestação de ser, para sairmos para uma linguagem mais metafísica ou fenomenológica, uma manifestação de ser que não é só no intelecto, ou não é só num ser exterior a mim, mas é algo que vem de dentro, de um ser encarnado, de um ser interior. Agora, talvez mais que especificamente inacinando, acho que tem muito de cristão, de facto. Tem muito de cristão, de facto. E, portanto, a espiritualidade iniciana é cristã, e, portanto, mas acho que é um bocado isso, mas sim. Ok, a estética, eu não tinha pensado falar dessa questão, mas podemos talvez voltar um pouco amanhã, mas tinha pensado amanhã irmos para 2 autores mais recentes, mas pronto, mas também eu adapto-me àquilo que vocês quiserem. É verdade, na Laudato Si o Papa Francisco cita Paul Ricoeur e também cita Paul Ricoeur na Fratelli Tutti, também cita. E pronto, sim, é verdade. Cita a filosofia da vontade, na Laudato Si, também a questão da consciência que eu sou com outras pessoas, isso também tem muita influência de Gabriel Marcel, podemos dizer, o Gabriel Marcel influenciou muito este autor, Paul Ricoeur, que foi já um protestante. É engraçado ele também citar aqui um autor, filósofo, que não é católico, apesar de ser cristão. E na Fratelli Tutti ele cita um texto muito bonito do Paul Ricoeur, que se um dia tiverem tempo vale a pena ler, que é daqueles que é fácil de ler, às vezes estes autores escrevem textos muito difíceis, este aqui é agradável,
que é uma espécie de comentário àquela parábola do Evangelho do bom samaritano, que aparece muito na encíclica do Papa Fratelli Tutti, também a imagem de São Francisco de Assis. E o Paul Ricoeur estabelece uma diferença entre a noção de próximo e de sócio. Próximo e de sócio, aliás, é o título do texto, o sócio e o próximo, e portanto que o samaritano faz próximo daquele homem que está ali caído, não é de uma relação de sócios, uma relação que é estabelecida por princípios, lá está, abstratos diferentes, de leis, de instituições, etc. Mas, por outro lado, o que é interessante também nesse texto é que não há uma dicotomia, não há uma grande separação total disso. Não é que o mundo do sócio seja mau, mas reduzido ao mundo do sócio, sem essa proximidade efetiva, as coisas são más. O Paul Ricoeur fala da figura do hospedeiro, peço desculpa, ou estalajadeiro, acho que se diz também, não é? Estalajadeiro, em que também existe essa dimensão da relação do sócio para cuidar bem daquele homem que estava caído. Ele precisa de uma instituição, ou precisa de leis, de certos princípios, ou de pagar, ou de assegurar que vai pagar, etc., para cuidar bem dele. Portanto, as instituições justas, é uma noção importante também aqui deste autor, Paul Ricoeur, que são importantes, mas elas não podem funcionar só com os princípios, tem que também haver uma relação de proximidade, como o Papa vai dizer, de uma amizade que também se estende às comunidades, aos povos, uma amizade social. Mas pronto. Obrigado pelas questões. Bom, então são 10h15, cumprimos esta promessa de não nos aborrecermos até à morte. Amanhã recomeçamos às 9. A pergunta do Miguel, que fica para responder amanhã de manhã, também para pensar mais um bocadinho. Eu tenho a pergunta gravada e também envio por e-mail para ser mais fácil para o André se preparar para ela, e regressamos à questão de Manier amanhã. É uma coisa que, se quiserem, se pode, como disse ontem, podem fazer, enviar outras perguntas hoje à noite ou amanhã durante o dia, e eu reenvio hoje para o Padre Andrés, para ele pensar nelas e prepará-las para apresentar no início da sessão. Estamos em 2 de 3, isto tem sido 2 ótimas sessões. Amanhã temos de volta a partir das 9. Obrigado ao Andrés e a todos por estarem. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado.